Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho sério, né? Queria compartilhar com vocês um pouquinho de um fato que aconteceu aí no primeiro semestre de 2022 comigo. Aproveitar que as crianças estão lá em cima dormindo ainda. Aí eu disse assim, não, vou contar um pouquinho, porque eu queria esperar melhorar para poder conversar com vocês, contar direitinho como foi o meu primeiro semestre, né, de 2022. Eu passei por algumas tribulações que eu não estava esperando passar. E até então não estava me sentindo confortável para conversar porque eu ainda estou em tratamento, né? Então eu queria melhorar, tá bem, para poder conversar sobre o que eu tenho. Mas antes, já vou te pedindo para te inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. Ativa o sininho com as notificações, que aí você consegue receber aí meus vídeos em primeira mão. Tá, tô um pouquinho rouca, tô aí vindo, eu acho que eu tô querendo gripar, talvez minha voz falhe um pouquinho. Mas vamos começar, né? Vamos lá. 2022 começou, eu comecei o 2022 com muito gás, com muita vontade de trabalhar, com muitos planos para 2022, no sentido, assim, principalmente do trabalho, né? Então a gente vem se planejando aí desde de janeiro. Mandei fazer minha logo, além da VAF Engenharia, quis poder aumentar, né, o meu nome enquanto designer de interiores, futura arquiteta. Tava aí com planejamento, tirar férias, licença, focar na empresa e seguir, né, esse plano, essa meta, até quando eu comecei a sentir alguns sintomas. Que sintomas, Nath? Primeiro que eu comecei a emagrecer muito repentinamente, de verdade, assim. Eu perdia em 3 dias 1 quilo. Eu cheguei a perder 7 quilos, né, em 2 meses. E pra mim isso foi surreal, porque a perca de peso não era o que estava me incomodando mais, mas quando eu associei a outros sintomas, passou a me deixar muito mal, assim, eu não entendi, na verdade, o que era que estava acontecendo, né? Eu comecei a sentir muito medo quando eu comecei a ter arritmias. Então eu subia a escada, eu ficava com meu coração quase saindo pela boca. Isso tá errado, não tá normal. E aí eu vou começar a contar um pouquinho do meu histórico para vocês tentarem entender o que eu tô falando. Em 2020, no exame de rotina com a ginecologista, eu sempre falava, né? Sempre falo para os médicos os problemas que os meus pais têm, né? Então eu sempre falei que a minha mãe tinha nódulo na tireoide, que a mamãe tinha o Hashimoto, que a mamãe tinha hipotiroidismo. E na última consulta, mas nunca os médicos, rapidinho, os médicos só passavam T3, T4, os exames hormonais de sangue, né? Só que a última médica resolveu passar uma ultrassom na minha tireoide, né? Por desencargo de consciência. Tá, Nath, você me relatou isso, você não tá sentindo nada, mas a gente vai começar a fazer ultrassom pra tua tireoide, né? Você já me disse que tua mãe tinha nódulos. Ok. Quando eu fui fazer, o médico identificou 3 ou 4 nódulos, né? Com o TIRAS, que é uma sigla que determina o tipo de nódulo, eu vou deixar na descrição exatamente o que é, de 4 a 5, suspeito. E eu peguei, retornei com essas ultrações para uma endocrinologista do meu plano. Ele falou assim, Nath, tá pequenininho, né? Eu acho que tinha 1 milímetro, não sei. Vamos fazer acompanhamento. E desde 2020, de 6 em 6 meses, eu faço ultrassom. Eu nunca tive problema hormonal, nem nenhum tipo de problema relacionado à tireoide, nem um sintoma, nada, né? Até que eu comecei a emagrecer. Ter arritmia, eu comecei a sentir muitos tremores, muitos. E eu estava associando com uma etapa negativa no trabalho, não na VAF, no outro trabalho. Então eu estava passando por alguns tipos de perseguição dentro do trabalho. E eu disse assim, não, eu tô assim porque eu tô passando por isso no trabalho. Eu vou mudar de setor. Ixi, o Molly bateu aqui na câmera. Vou mudar de setor, né? Vamos resolver assim. E eu mudei de setor e meus sintomas continuaram, né? E além de tudo isso, gente, a Molly tá aqui embaixo. Que carinho. Oh, meu Deus. E papai? E além de tudo isso, eu tô falando baixo para as crianças, as crianças estão dormindo lá em cima. Eu comecei a ter
umas crises que eu acho que foram as crises de ansiedade, né? Eu começava a... Oh, amor, aqui. Minha filha, você tá me atrapalhando, meu amor. E eu comecei a ter umas crises que eu julgo ser de ansiedade, porque era uma vontade de chorar muito grande. Eu me escondia no banheiro pra ninguém me ver chorando. E aí, em algum momento eu associei com os hormônios, porque minha saúde sempre foi boa, sabe? Eu nunca tive nenhum problema de saúde. E aí eu disse assim, eu vou fazer o seguinte, a última consulta com o endócrino, ele pediu uma punção, né? A endócrino pediu uma punção porque, de fato, os últimos exames em 6 meses o nódulo teve um crescimento acelerado. E eu sempre deixo para fazer as ultrações perto da consulta, né? Com o exame mais recente. Ou seja, eu ia ter que fazer em junho, mas a gente estava em janeiro, fevereiro, eu acho, março. Minha memória é péssima, mas eu vou mostrar para vocês depois dos exames aqui no final. Ou então vou corrigir aqui embaixo. E aí eu decidi fazer a punção, né? Eu tava no endócrino com a punção já feita. E foi o que eu fiz. Só que o resultado da punção deu não diagnosticado o material que foi puncionado, né? Que realmente a punção, tu tem que contar com a sorte para pegar o material certo e conseguir fazer a biópsia dele e saber direitinho. E aí eu resolvi mudar de endócrino porque eu não tinha gostado da consulta com a primeira e mudei de endócrino. E aí de cara ela já foi falando assim, Nath, a tua tireoide, ela tá com o volume aumentado, ela tá quase com o dobro de tamanho. Os sintomas, e eu pensando, gente, que era Hashimoto, igual de mamãe. Os teus sintomas é de uma doença autoimune chamada doença de Graves, tá? Que o que acontece? Tu produz hormônio em excesso e é por isso que tu tá emagrecendo. Então, o teu metabolismo fica mega acelerado. E com isso faz teu coração palpitar mais, faz tu ter tremores, porque é como se tu estivesse lá correndo uma maratona o tempo todo, mas tu não tá, enfim. Eu associei com a maratona, né? E era isso que estava acontecendo. Eu estava perdendo peso porque meu metabolismo estava mega acelerado. Eu estava com tremor, com ansiedade, com tudo que envolve os hormônios e não estava sabendo o que estava acontecendo. E aí ela me medicou, passou uma medicação. Ela passou uma medicação, propanolol e tapazol. E eu comecei a tomar. Mas eu comecei a ler e vi que o tratamento era longo, né? E eu não estava surtindo efeito, não estava recuperando meu peso, eu continuava com os mesmos sintomas, estava difícil trabalhar, estava difícil fazer as coisas aqui em casa, porque era um cansaço, uma indisposição. Apesar do meu metabolismo estar super acelerado, parecia que eu tinha corrido um dia anterior e estava sem disposição para nada. E eu odeio ficar assim, eu sou muito ativa. Eu gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então isso pra mim me abalou muito psicologicamente, como eu imaginava que nunca ia abalar, sabe? Aí ela aumentou a dose do propanolol. Ela também colocou o tapazol 3 vezes ao dia e falou assim, ó, é caso cirúrgico, tu vai precisar fazer cirurgia, as crianças acordaram. Gente, vai atrapalhar o vídeo aqui que as crianças acordaram. Ó, tudo, vão tomar café agora. A Fernanda descendo ali a escada. Bom dia. E eu vou continuar aqui, vou terminar, que a gente vai para a parte 2 do hipertireoidismo. Mas foi isso, né? Essa primeira parte diz um pouquinho que aconteceu em relação à doença de Graves, que é uma doença autoimune, que eu fui diagnosticada. E ela já falou assim, vai ser cirúrgico. E eu vou continuar no próximo vídeo falando um pouquinho da cirurgia, um pouquinho também do hipertireoidismo que ela detectou. Então eu tenho os dois, hiper e doença de